Foi Deus quem disse: batei palmas, todos vós, ó povos, ao Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Alegrai-vos na presença do Senhor. Louvai o Senhor com júbilo. Louvai o Senhor com palmas e com danças. Louvai o Senhor com o instrumento de 10 cordas, com o saltério, com a harpa, com a trombeta, com o júbilo. Outra tradução diz com estrondo. Com estrondo. Deve ser uma tradução mais portuense. Nós é que dizemos que estrondo. É a tradução nova portuense da Bíblia. Com júbilo louvai ao Senhor. Ele é digno acima de qualquer outra coisa. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus declara um novo tempo para ti, em nome de Jesus, em Cristo. Mateus 8:26. Jesus perguntou aos seus discípulos: porque é que vós estáis com tanto medo, homens de pouca fé? Ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, fez-se completa bonança. É um novo tempo. Até a meteorologia tem que se ajustar a um novo tempo para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus. No ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, todos os presos e todos aqueles que estavam endividados por causa disso eram escravos. Todos os escravos eram libertos. No ano aceitável, a cada 50 anos, era o ano do jubileu, era o ano aceitável do Senhor. Todo escravo tinha que ser libertado. Toda a dívida tinha que ser considerada paga, saldada. E o Senhor Jesus disse: eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vim trazer a liberdade aos cativos. Senhor Jesus, nós te reconhecemos por quem Tu és, e por causa disso declaramos um novo dia, um novo tempo na vida de todos os que estão aqui. Alcançamos pela fé, em nome de Jesus.
as águas cobrem o mar, a tua glória, Senhor. Em tudo que acontece, dá para entender, mas andando pela fé, nós vamos vencer. Eu creio. Jesus está comigo. Declara um novo dia. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo. Pela fé vai aparecer o impossível, o inatingível. De repente, o meu Deus é de repente. Aleluia. Só mais uma vez. É um novo dia. Recebe um novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. De repente sim, de repente vai acontecer. Aleluia. De repente vai acontecer. Aleluia. Vai aparecer de repente. Vai aparecer de repente. Amados, quantas vezes o nosso Deus nos surpreende. Nós já estamos à espera da cura, à espera da bênção. Mas quando acontece mesmo, a pessoa vai à frente, a pessoa tem fé, vou receber, eu vou ser curado. A pessoa vai à frente, de repente é curada. A pessoa tem o choque, o impacto daquela experiência na mesma. O nosso Deus não cessa de nos surpreender. Ele nos serviu primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele fez tudo primeiro, Ele cantou sobre nós primeiro. Amém? A palavra de Deus diz que no Cântico dos Cânticos, a noiva, a igreja, canta sobre o noivo que é Jesus. Ela começa por cantar porque ela está a ver tudo o que Ele está a fazer por ela. Como Ele corre por ela, como Ele trabalha por ela, como Ele quer vir ao encontro dela, tudo o que Ele está a fazer por ela. E quão lindo Ele é, quão formoso Ele é, mais do que qualquer outro. Ele é, todo Ele é encanto, é o que a noiva diz. Mas a seguir acontece algo que não cabe nos olhos do mundo e na adoração pagã. Que um Deus em seguida cante sobre a sua amada, sobre a noiva, sobre a igreja. A seguir é um noivo que canta. Nós vamos dizer isso agora mesmo. Aleluia. Aleluia.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixavas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sim, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Nem tinha valor, mas tudo pagaste por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, declaro mais uma vez, Ele traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
Senhor, damos-te graças deste privilégio tão grande de podermos estar em Tua presença, este poder maravilhoso, a unção preciosa e fresca que Tu derramas sobre a nossa vida. Nós te agradecemos hoje de operar sobre cada amado irmão e irmã em Cristo, sobre as casas e famílias, sobre a operação do Teu poder, segundo a necessidade que cada um tiver. Opera a Tua grandeza e o Teu poder, meu Deus, pois é de Ti que vem a força e o poder e a glória. É a Ti que nós entregaremos a glória e o louvor, a nossa gratidão de tudo o que Tu operas hoje, porque há um povo que a Ti clama, que busca da Tua presença a revelação e o conhecimento, para viver em Tua presença, para ver resultados do Teu poder em sua vida, em sua família, à sua volta, naqueles com quem contacta, nas circunstâncias que rodeiam. Nós oramos em nome de Jesus nesta fé e confiança, pela certeza que não há poder maior que o Teu e amor maior que o Teu pela vida dos Teus filhos. Se nós, sendo Pai, sabemos amar os nossos filhos e desejar e dar-lhes o melhor que está ao nosso alcance, quanto mais Tu, com poderes sem limites, capacidades sem limites, ajuda-nos a entender, porque é de nossa parte que nós precisamos entender. É de nossa parte que precisamos saber, conhecer a verdade, receber de Ti entendimento, para agir conforme a Tua vitória que já preparaste para os Teus filhos. Nós Te agradecemos de todo o coração e Te louvamos de todo o nosso coração, Te exaltamos, em nome de Cristo Jesus. Bem está, Siba. Clama em nome de Jesus pela Tua presença, Senhor. Vamos orar juntos, diga comigo, em nome de Jesus. Clamo pelas casas e famílias, pela proteção do poder de Deus, como uma cerca e uma muralha de proteção esteja ao redor das casas e famílias, de todos sem exceção, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos. Oro em nome de Jesus para ver respostas que vêm do alto, poder de Deus que muda as situações, que transforma em novas realidades. Assim o declaro com fé em nome de Jesus, que todo o poder maligno é mantido fora, é lançado fora, qualquer mal desaparece em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade sai em nome de Jesus, te repreendo em nome de Jesus. Ordeno a destruição das tuas obras e uma fé poderosa encha os corações para experimentar o melhor de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus, porque para Deus não há limites. Assim saibamos nós não impor limites à ação do poder de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Declaro agora em nome de Jesus o poder de Deus operar sobre as coisas que pedimos, sobre os assuntos que oramos, sobre as petições que são entregues diante do Teu trono, e clamo em nome de Jesus de ver o maior avivamento da história sobre esta terra, de transformações, de mudanças poderosas, porque muitas coisas têm que mudar e isto não pode ficar assim, tem de mudar em nome de Jesus. Mesmo aquilo que parece impossível, mesmo aquilo para o qual não há capacidade humana para dar resposta ou solução, eu oro em nome de Jesus de desaparecer agora qualquer mal, qualquer opressão, de ser quebrado agora. Todo o jugo maligno é lançado fora agora, em nome de Jesus. Te expulso em nome de Jesus, repreendo as tuas obras em nome de Jesus. Ordeno que seca toda a doença, desaparece toda a enfermidade, que recuperamos vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, agora recebo. Oramos em espírito, em línguas, 1 minuto, toda a gente orar, força. E a save as souls de área pia. Stephen Davis, speechless time is soul Stephen my save. Stephen and save de área.
recebe mais. Glória ao teu nome. Bendito é o teu nome. Há poder no nome de Jesus. Haverá algum poder maior que o poder de Deus? Então diga assim comigo, é desse poder que eu recebo. Em nome de Jesus. Damos um aplauso para Jesus. Graças. Glória ao seu nome. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, assim de pé vamos ler uma passagem da Bíblia que está no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Abordamos muito superficialmente no último culto, o culto passado, perdão. Mas vamos agora analisar mais em profundidade. Bendito seja Deus. Lemos então, com o favor de Deus, apenas 3 versículos. Vou pedir à igreja e a todos os irmãos, mesmo aqueles irmãos que estão a assistir online, para lerem connosco. Abra a sua Bíblia em sua casa. Não se habitue somente a ler pelos quadros. Traga a Bíblia, abra a Bíblia, sublinhe, risque. Use a Bíblia como um instrumento nas suas mãos. E vamos ler então com o favor de Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Versículo 3. E me disse, era quase como se nós pudéssemos dizer, e disse Deus, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, que ela produza com abundância, pela abundância extraordinária da tua graça, do teu favor. Produza em nossa vida com abundância. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Prepare-se, como eu digo sempre, habitualmente, para tomar notas. Lembre-se que eu tenho dito sempre que só tenho uma igreja com pessoas inteligentes. E, portanto, tomar notas faz parte dessa característica. Anotar. Quando nós ouvimos somente, dizem os entendidos, os peritos, que registramos pouco mais de 10%. Quando ouvimos e escrevemos, passa para cima de 40%. E quando ouvimos, escrevemos e vemos, ultrapassa os 70%. Portanto, quando anotamos, fixamos em maior qualidade. E anotar, principalmente, uma coisa que se pode perder e que você não deve perder, é a revelação de Deus. Porque durante a mensagem, durante o estudo da palavra, com certeza o Espírito de Deus falará ao seu coração alguma coisa que se aplica a si. E naquele momento, a sua atitude deve ser de gratidão para Deus, do Espírito de Deus falar consigo e anotar imediatamente o que Ele disse para si. Porque Ele vai falar consigo. E vai falar ao seu coração para anotar alguma coisa que lhe diz respeito a si, para fazer uma aplicação pessoal à sua vida, ou às circunstâncias que está a viver, ou às situações que está a viver. Nós estamos a estudar juntos um tema, e vocês todos sabem qual é esse tema. Esse tema é "E disse Deus", amém? Que parece à primeira vista não dizer muito. Mas nós gostamos de ouvir alguém que fala e alguém que diz, e que é importante aquilo que diz. E isto deriva da importância que tem aquele que fala. Ora, se atribuímos importância para Deus de uma forma muito especial, com certeza é importante aquilo que Ele diz, porque Ele é importante. Sim ou não? Deus é importante. E se Deus for importante para alguém, aquilo que Ele diz também é importante ouvir. Mas neste conjunto de tema que nós vimos, temos neste conjunto de mensagens que completam este tema, que nós temos vindo a estudar há alguns dias,
Hoje falamos de um subtema que é: isto pode mudar? Ponto de interrogação. Há circunstâncias da vida que às vezes enfrentamos que nos fazem ter essa dúvida. Será que isto algum dia pode mudar? Olha a situação do nosso país hoje. Será que isto algum dia pode mudar? Será que as coisas algum dia podem mudar? Será que podem mudar? Um problema, uma enfermidade, uma doença que alguém está a enfrentar e que parece demais ou maior do que os recursos que há, seja pessoais, seja de conhecimento, seja recursos de conhecimento humano, da medicina ou dos médicos ou de alguém para enfrentar aquilo. Será que isto pode mudar? Será que vai mudar? Às vezes as pessoas questionam-se sobre algumas dúvidas e o diabo é perito em arranjar dúvidas. Mas neste caso, quem colocou uma dúvida para desafiar a mente humana foi Deus mesmo. Não uma dúvida para fazer duvidar, uma dúvida para fazer pensar. O diabo lança dúvidas para descrer, para levar a pessoa a não acreditar. Mas Deus é para nos fazer pensar. Portanto, esta mensagem é uma mensagem que obriga as pessoas a pensar. E digo-lhe sinceramente, pessoas que pensam, gente que pensa, começa a ser cada vez mais raro. É preciso pensar. Bendito seja Deus. Pensar pela sua cabeça, pensar olhando os factos e não receber tudo enlatado e programado como se fosse absoluta verdade. O que se ouve e o que se lê todos os dias. Esta passagem da Bíblia, escrita pelo profeta Ezequiel, que viveu entre os anos 580, 570, 590, faleceu aos 590 antes de Cristo. Perdão, faleceu aos 570 e qualquer coisa antes de Cristo, não me lembro exatamente a data do ano certo. Revela uma palavra de Deus profética acerca de um tempo que naquela época, naquele momento, não se vislumbrava. Não se entendia nada do que aquele tempo queria dizer. Que profecia tão estranha é esta? Que palavra tão estranha esta palavra? Ele levou-o numa visão, e naquela visão mostrou-lhe um vale, e naquele vale estavam ossos sequíssimos, como resultado das mortes de uma grande batalha, em que no campo de batalha ficassem depois os cadáveres e depois sendo, destruídos com o tempo, ou comidos pelas feras, ou ficando os ossos somente lá. Ossos sequíssimos, um vale inteiro e cheio de ossos sequíssimos, todos separados uns dos outros, todos espalhados pelo vale. E então vem a pergunta, e a pergunta de Deus é essa: será que estes ossos podem reviver? Essa é a pergunta que está no versículo 3. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Ou seja, o assunto era tão mau, as perspectivas eram tão impossíveis, humanamente falando. A situação era tão má, que quando Deus lhe pergunta, será que isto pode ter um retrocesso? Será que isto pode ter um retorno? Será que daqui pode sair alguma coisa boa? Será que isto pode mudar? Ele disse: eu? Se calhar você respondia a mesma coisa. Eu não sei. Tu sabes, Senhor. Só tu podes responder essa pergunta. E esta pergunta, esta resposta do profeta revela duas coisas. Primeiro, a total incapacidade humana para conseguir vislumbrar uma resposta. E a segunda, uma absoluta confiança que com Deus tudo, mas tudo mesmo, tudo é possível. Qual é a situação? Deixe-me mudar a palavra e perguntar a si diretamente. Qual é a situação?
Qual é a situação que você está a enfrentar que se parece com estes vales de ossos secos, sequíssimos, que parece que não vai mudar nunca? Para as quais não há nem resposta, nem solução, nem capacidade humana para virar as situações. Às vezes nós passamos por coisas que nos parecem isto. E perguntamos, esta situação pode mudar, meu Deus? Será que isto pode mudar? Será que isto vai mudar? Com Deus será possível? Desejo de todo o coração que no final desta mensagem você possa ter a certeza. Amém? Não há nada, mas nada mesmo, que Deus não possa mudar. Só que às vezes o diabo está nos pormenores. Está em saber como fazer, em saber fazer a nossa parte, porque a parte de Deus não falha. E se alguma coisa algum dia falhar na nossa vida, nós temos que procurar imediatamente do nosso lado, porque do lado de Deus não há falhas, do lado de Deus não há erros, do lado de Deus não há confusão nenhuma, do lado de Deus não há ignorância, do lado de Deus não há incapacidades. Se queremos procurar alguma coisa que estiver a falhar, temos que procurar de imediato do nosso lado. Onde é que eu tenho que mudar? O que é que me falta saber? Como é que eu devo fazer? Que situação devo eu transformar em mim mesmo? O que é que eu devo fazer de mim, de minha parte, para que o poder de Deus atue sobre a minha vida? Porque nós encontramos muita gente na Bíblia e alguns atraíram à sua vida o poder de Deus de uma forma extraordinária, mas outros repeliram o poder de Deus e não aconteceu nada na vida deles. Pelo contrário, outros atraíram foi juízo e julgamento de Deus sobre a sua vida. Assim que nós podemos atrair o poder de Deus, ou podemos ser irrelevantes, não atrair coisa nenhuma, não fazer coisa nenhuma, ficar tudo na mesma, e a vida seguir o seu curso natural, e o que tiver que acontecer, acontece, porque a pessoa não intervém para mudar nada. E nós encontramos muitos casos na Bíblia de pessoas que, depois de agir, depois de fazer alguma coisa, então o milagre veio. Quem não se recordará do caso de um famoso rei, tetrabisneto de David, chamado Ezequias? Quem se lembra dele? O rei Ezequias estava a morrer. O profeta Isaías veio 700 anos antes de Cristo, veio e disse-lhe: tu não vais viver mais. Essa doença que veio é mortal, isso vai te matar, vai acabar com a tua vida. Por isso põe tudo em ordem, põe a casa toda em ordem, põe tudo em ordem, porque morrerás e não viverás. Isto é violento demais para alguém. Mas Isaías, o profeta, no livro de Isaías, no capítulo 38, a Bíblia fala sobre isto. E, no entanto, a situação mudou. No dia seguinte, no versículo 5, a Bíblia diz que Deus veio falar outra vez com ele através do profeta e mandou dizer ao rei: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos e te livrarei do rei da Síria. Esta mudança e transformação de Deus aconteceu com um prodígio da ação de Deus em favor do rei, quando o rei mudou as condições. E quais foram as condições que o rei mudou? O rei alterou as condições, prometendo a Deus e fazendo a Deus um voto. Um voto de consagração, de dedicação, que prometeu para Deus. E no versículo 20 diz: todos os dias nós o louvaremos na casa do Senhor, e tangendo instrumentos de louvor o adoraremos. E todos os dias eu passarei a buscar Deus. Todos os dias eu comprometo-me com Deus a orar, a buscar Deus de uma forma mais consagrada, mais dedicada. Significa que o rei até esse momento não estava a fazer. Abriu uma brecha para o diabo entrar por lá dentro. Mas quando ele mudou as condições e alterou as suas atitudes e alterou a sua forma de agir, do que ele se comprometeu com Deus, os seus níveis de compromisso estavam baixíssimos. Os seus níveis de dedicação para Deus estavam no mais baixo que podia estar.
E ele mudou isso. E como mudou, no dia seguinte, o mesmo profeta que no dia anterior tinha dito que ia morrer e não viver mais, agora veio e disse: Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, ouviu o que tu disseste. Presta atenção, Deus ouviu o que tu lhe prometeste. E a situação toda mudou. Será que Deus pode mudar toda e qualquer situação? O mesmo Senhor que apareceu nos carvalhais de Manré a Abraão, com Sara lá fora na tenda a rir-se, e que disse para Abraão, quando lhe prometeu: para o ano que vem por este tempo, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara riu-se lá dentro. Ninguém viu, ninguém ouviu, mas Deus viu e Deus ouviu. E disse: por que se riu, Sara? Interessante, Deus não falou com ela, falou com Abraão diretamente. Disse: por que se riu tua mulher? Abraão deve ter ficado admirado de ver como é que ele sabe que ela está a rir. E ela lá atrás, escondida atrás da porta da tenda, disse: eu não me ri. Parece impossível. Estava atrás da porta a ouvir tudo. E disse que não se riu. Bendito seja Deus. Deus disse: haverá alguma coisa impossível para Deus? Responda-me, haverá alguma coisa impossível para Deus? Não há. Não há. Por isso, qualquer que seja a situação, de nossa parte, nós devemos saber o que devemos fazer, como devemos agir, verificar os nossos níveis de dedicação e de compromisso com Deus. Deve fazê-lo. Tem que o fazer. Porque daí pode depender o sucesso daquilo que são as suas expectativas, do que deseja receber. Já que do lado de Deus não há limites, somos nós que pomos limites. Então a pergunta de Deus para este profeta é essa: isto pode mudar? Estes ossos estão secos, esta situação tão humanamente impossível de ter qualquer ideia de alterar este problema, de mudar isto, de dar vida outra vez a alguma coisa que está tão morto. Ele disse: Senhor, tu sabes. Então, aí começa um capítulo novo, Deus a transmitir uma ordem concreta e clara, instruções claras. Isto remete-nos para pensarmos agora sobre que em cada situação que for preciso mudar, Deus dá instruções. Deus diz o que você tem que fazer. Deus diz-lhe como vai mudar, como vai alterar, o que deve fazer. Só que há pessoas que nunca a sua oração chega a este ponto. Nunca chega ao ponto 3 dessa mensagem. Nunca chegam a perguntar: o que é que eu devo fazer? Que instruções é que tu me dás? Aliás, muita gente nem sabe que deve fazer isso. Remete tudo para a responsabilidade de Deus, dizendo frases como aquelas estereótipos de frases: Deus sabe todas as coisas, Deus, pronto, etc. Já nem vou perder tempo. E nem sequer se debruça mais em nada com mais profundidade. Fica só por ali. Deus sabe tudo, Deus pode tudo. Deus, se Ele quiser, faz. Não funciona assim. Diga isso comigo: não funciona assim. Preste bem atenção. É que não funciona mesmo. Se quiser saber como funciona, eu vou lhe dizer. Mas assim, de certeza que não funciona. Remeter o assunto a 100% para a responsabilidade de Deus, quando Ele quiser que faça, quando Ele quiser que trate, quando Ele quiser que resolva, quando Ele quiser... Faz lembrar aquela gente que está de mal uns com os outros e que diz: quando quiseres faz, quando quiseres resolve, quando quiseres não sei o quê. E é para o assunto ficar assim porque ninguém vai fazer nada, porque está um teimoso de um lado e um teimoso do outro, então ninguém faz nada, sabe? Mas não pode pensar que esta é uma atitude própria de se tratar com Deus. Um pensamento razoável de se dedicar para Deus. Muito menos depois ter o atrevimento de arranjar teorias se Deus não fez porque Ele não quis. E justificar tudo com o Deus sabe todas as coisas. Como eu detesto isso. Como eu detesto a falta de vontade de saber, de buscar, de querer, de inquirir, de perguntar, de querer de facto saber mesmo. De ir à procura das respostas.
e de não se contentar com respostas superficiais. Estes tempos não são tempos de superficialidade. São tempos que exigem um compromisso maior. O tempo mudou. O tempo da igreja mudou. Continuamos no tempo da graça, mas isto acelerou muito. Isto acelerou muito. Já não é mais o mesmo tempo de antes. Já não dá para viver com a mesma meia horinha de oração que se dava e que tanta gente viveu durante tantos anos. Não é possível mais. E cada vez se vai notar uma diferença maior com as igrejas. Homens e mulheres poderosos de Deus vão se levantar. Pode ter a certeza absoluta que vão. E muitos outros vão continuar no mesmo ramo-ramo, nas mesmas rotinas, incapazes de mudar uma vírgula, incapazes de mudar as condições, incapazes de mudar o compromisso, incapazes de mudar a sua oração, incapazes de mudar a sua dedicação e busca do poder de Deus. Hoje não se pode mais viver sem o poder de Deus. O tempo de viver sem o poder de Deus acabou. Igrejas onde não há o poder de Deus, eu não mando lá ninguém para lá. Eu não envio um único crente para uma igreja onde eu não vejo o poder de Deus. Porque o tempo do poder de Deus, agora, neste momento, é decisivo e é uma questão de vida e morte. Agora foi um vírus. E se vier um pior? Quantos crentes vão morrer? Mas deixe-me dizer-lhe, não devia morrer nenhum. Se tiverem consciência do poder de Deus que está sobre a nossa vida, ou então aquilo que nós dizemos não tem valor. Mas eu creio que tem. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio que tem valor. Eu creio que essa palavra é verdadeira. Seja o homem mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. Os homens é que falham, as pessoas é que falham, Deus não falha. Quando Deus diz alguma coisa, a sua palavra diz alguma coisa, você pode apostar lá a sua vida. É absoluta verdade. Por isso, hoje, a questão do poder de Deus é uma questão central. Se vai haver poder de Deus ou não. Eu não perdia 5 minutos num lugar onde eu não vejo o poder de Deus. Não perdia 5 minutos numa igreja onde eu não via poder de Deus. Só se fosse para olhar para a beleza de alguma coisa que estivesse lá, de alguns quadros ou pinturas ou estátuas ou mármores ou beleza da arquitetura ou da escultura. Não dos santimónicos, obviamente, mas de resto não perdia tempo. Amém? Não perdia tempo a ouvir nada sequer. Porque até queria pôr tampões nos ouvidos para não me contaminar. Para não desaprender alguma coisa. É muito importante isto. De repente Deus fala para ele e dá-lhe uma instrução. Porque se você vai vencer, vai receber instruções. E deixe-me dizer-lhe, sem modéstia nenhuma, algumas dessas instruções está a recebê-las hoje nesta palavra. Porque elas estão na palavra. Se disséssemos, o pastor está a inventar. Não está, não. O pastor não está a inventar nada. Tudo o que o pastor vai falar está na palavra, sem mudar uma vírgula de nada. Deus dá uma ordem. No versículo 3, Deus pergunta, e depois no versículo 4, Deus diz, profetiza. O que é profetizar? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, nos primeiros versículos do capítulo 14 de 1 Coríntios, e aquele que profetiza edifica a igreja. Mas há 2 níveis de profecia. Esta profecia de edificação e outra que tem a ver com uma profecia dos tempos de Deus, ou uma profecia da revelação de Deus. Profecias que derivam dos dons de revelação de Deus, que são 3. Quando nós estudamos sobre os dons, vemos que há 3 dons de falar, línguas, interpretação de línguas e profecia, são os primeiros 3. Depois da revelação, são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Ou seja, a visão do mundo espiritual, da dimensão do espírito. E a palavra de sabedoria acerca do futuro, que é uma profecia, em forma de palavra de sabedoria, ou palavra de conhecimento sobre alguma coisa que está a acontecer.
E nós saímos nesta palavra, da palavra do conhecimento, do vale de ossos secos que ele viu, que era uma realidade, para uma profecia para a frente. Para a palavra de sabedoria, dizendo-lhe o que ia acontecer. E Deus mostra, neste capítulo 37 de Ezequiel, Deus mostra não somente o que veio a acontecer nos nossos dias. Eu não tinha nascido ainda quando o Estado de Israel nasceu de novo, mas o meu pai era vivo, os meus avós eram vivos. No fim da Segunda Guerra Mundial nasceu o Estado de Israel outra vez. E é acerca disto que está dita e falada esta profecia. Não na totalidade, porque ela ainda não se cumpriu na totalidade, porque ainda há o versículo 24, onde a Bíblia diz que depois do povo de Israel regressar à sua terra, não sairá mais de lá, e Davi o rei voltará para ser outra vez rei da nação de Israel. E nós sabemos que essa parte só vai acontecer durante o milénio. Quando Cristo vier e reinar sobre as nações, David vai voltar a ser rei de Israel. O galardão de David por ter servido Deus é voltar a ser rei sobre Israel. Aos apóstolos já foi dito, e vocês sabem, cada um deles será líder de uma das tribos de Israel. Mas David será rei. Outra vez rei. É o que está aqui escrito em Ezequiel 37, no versículo 24. O meu servo David reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. No versículo 25. Então, esta promessa de Deus ainda não aconteceu. Mas até este versículo 24 aconteceu. O povo de Israel já regressou. A nação de Israel está aí. No fim da Segunda Guerra Mundial, voltou a estar como nação. E aconteceu exatamente tudo como Deus disse. Quer dizer que desde o ano 580, antes de Cristo, Deus profetizou e disse alguma coisa que ia acontecer. No ano 1948, depois de Cristo. E aconteceu. Porque aquilo que Deus diz, não há nada nem ninguém que o possa parar. Amém, irmãos? Mas é muito interessante verificar uma coisa extraordinária que lhe vou dizer agora. Quando Deus fala com ele e diz, profetiza, para que esses ossos voltem a viver. E diz então, e eu profetizei. Ou seja, Deus disse e ele disse. Deus diz e eu digo. Deus falou e eu falo. Se você vai receber as bênçãos de Deus para a sua vida, você tem que falar exatamente o que Deus falou. Fala aquilo que Deus já falou para si. Fala o que Deus falou para o seu caso. Fala o que Deus falou sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos, sobre os seus alvos. Fala o que Deus falou de bênção. Fala o que Deus lhe prometeu. Fala a promessa de Deus. Há pessoas que recebem uma profecia, sabem lá o que é onde fazer a profecia. Dizem assim, quando Deus quiser então que faça a profecia, que não pode fazer isso. A seguir vai ter que ter cuidado com a profecia, ou com a palavra, ou com a promessa de Deus, que é a mesma coisa. Quando Deus diz que você é mais que vencedor em Cristo, sobre tudo e qualquer coisa que vier contra si, é uma profecia. Uma profecia que deve ser tomada no seu coração, nos seus lábios, e deve falar contra isso, amaldiçoando isso. É uma doença, ordene que essa doença seca, como Jesus fez com a figueira. Seca essa doença e desaparece. Se é um monte, uma montanha de um problema qualquer que está à sua frente, fala à montanha. A sua montanha tem que ouvir a sua voz. Vou repetir, a sua montanha, o monte do problema que está à sua frente, tem que ouvir a sua voz. As pessoas pensam, Deus disse aquilo, mas Ele disse, se disseres este monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Marcos capítulo 11, versículo 23. Se disser esse monte, mas as pessoas não falam ao monte. Ao monte o problema que apareceu.
ou ao monte da doença que veio, parece que está ali de pedra e cal, parece que está ali irremovível, parece que está ali para ficar, para durar, para estar, e que não se consegue mexer. Não há força para tirar aquilo, não há força para mover aquilo. Há sim. Essa força é o poder de Deus que atua e a faz mudar. A sua parte é crer com fé e falar. Mas muita gente não sabe isto. Pensa que está a ser um atrevido, que está a ter um atrevimento por demais se falar alguma coisa. Mas Deus já ensinou isto desde sempre. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, Deus disse a um homem, que ainda há pouco falamos dele, que não tinha filhos, e a uma mulher estéril, que era a mulher dele, e agora já estão com uma idade tão avançada, e não há filhos. No versículo 17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual ele creu, ele acreditou. A saber, quem era ele? Deus. Eu creio em Deus. Diga comigo: eu também creio em Deus. Abraão acreditou em Deus. E eu também acredito em Deus. O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chamou à existência o que não existia ainda. Chama à existência a cura no meio de uma doença, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio de lágrimas. Chama à existência o sucesso no meio de uma situação periclitante ou difícil. Chama à existência, chama à sua vida a abundância. Declara essa abundância para que ela venha. Declara: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus não colocou essa promessa apenas para ser poética, para ser um salmo lindíssimo, para se poder cantar com os acordes, na harpa, ou na viola, ou no piano, ou em qualquer instrumento. Deus não colocou para ser lindo, Deus não fez isso lá para estar bonito, porque é a mesma palavra que saiu da boca daquele que disse: haja luz, e houve luz. É a mesma palavra, só que agora ela não está na boca de Deus, está na sua, mas vai produzir para aquilo que for enviada. E a isso chama-se chamar as coisas que não são como se já fossem. Só que no mundo nós estamos estragados no mundo. Desculpe a minha expressão tão simples. No mundo o diabo ensinou as pessoas a falar do que vê, do que sente, do que lhe parece, do que está à frente do nariz, um palmo, e há gente que nem isso consegue ver. Nem um palmo à frente do nariz. Então o que sente, então o que acha, então o que diz, então o que diz o médico. O que disse o médico, como é que disse isto assim? Está aí um problema. E o que é que Deus diz? Diz: na cruz levou estas enfermidades. Mas isso foi Deus que disse, na cruz levou. Mas isso é profecia. Profetiza. A pessoa, em vez de profetizar para os seus ossos, profetizar para as suas células, profetizar para os seus órgãos, falar e dar uma ordem para o seu corpo, como dizia o Wigglesworth, Smith Wigglesworth: eu nunca pergunto ao meu corpo como é que estás. Não caio nessa asneira. Eu digo: tu estás bem, tu estás ótimo, tu estás curado, tu estás saudável, da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Tu tens domínio sobre a tua vida, domínio sobre o teu corpo. É o apóstolo Tiago que refere essa escritura em Tiago, no capítulo 3. No versículo 2 diz: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se um homem não tropeçar nas suas palavras, quer dizer, não cometer erros com a sua maneira de falar, é poderoso para também dominar todo o seu corpo. Você tem poder na sua boca, no seu coração e na sua boca para ter domínio sobre o seu corpo. Esse corpinho que está aí, de quem é? Não é seu? Ou é de Satanás? Para ele pôr a lixeira que quiser aí. Não vais pôr, diga comigo, não vais pôr aqui nada. Na igreja, a esta hora, já não devia haver ninguém doente em igreja nenhuma no mundo do cristianismo. Não devia haver doença nenhuma. Você não deve ter doença nenhuma. Deve escorraçar toda a doença fora. Como é que o faz? Falando que na cruz de Jesus levou toda a doença. A mesma cruz. 1 Pedro 2,24. Levando sobre si mesmo os nossos pecados sobre o madeiro, ou sobre a cruz. Para que morrendo para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E
E por suas feridas fostes sarados. Outra tradução diz, por suas chagas fostes sarados. Deixe-me perguntar-lhe, fostes vós? É pretérito, presente ou futuro? Eu vou dizer de outra maneira. É passado, presente ou futuro? Fostes é passado, presente ou futuro? Fostes. Se alguém foi, já foi. Se a doença foi, já foi. Se Jesus levou as nossas enfermidades e levou as nossas dores, levou. Se você tiver uma mala, dizer assim, olha, passou aqui o pastor e levou. Quem levou? O pastor levou. Levou para onde? Levou para o seu carro, ou levou para o seu escritório, ou levou. Então levou, está levado, já não preciso levar eu. Olha que alívio, olha que bom. Mas que amável que ele foi em vir aqui, levou aquilo. Aquilo que era pesado demais para mim, ele levou. Então, se levou, você já não tem nada que levar. Então esse diabo fingido que lhe colocou essas coisas está condenado a desaparecer se o enfrentar. Se o enfrentar e lhe resistir. É a mesma coisa que você estivesse a falar com um aldrabão. Um aldrabão, você está num restaurante, um amigo seu estava lá e sem você sabendo ou não sabendo, ele pagou a conta. Mas o aldrabão do funcionário, que me perdoem os restaurantes, eu sei que isto é uma história só, é uma história, ninguém pensa que estou a falar da realidade, não estou a falar de uma história possível. O aldrabão veio querer ganhar 2 vezes. Então ele deu a fatura ao seu amigo que pagou a conta. Você comeu e um amigo pagou a conta. E ele, na expectativa que você não saiba que a conta está paga, vai querer cobrar outra vez. E por isso é que Jesus disse, resisti ao mal e ele... Resisti como? Com a verdade. Resisti com a Escritura, resisti com a fatura. Jesus pagou a fatura, Jesus pagou a conta. Você tem a declaração de que aquilo está pago. Ele está a querer roubá-lo, ele está a querer enganá-lo, ele está a querer dizer-lhe que você tem que pagar uma coisa que já está paga. Mas como não sabe isso, nem sabe como fazer, se não souber, paga outra vez. Se souber, enfrenta-o e resiste-os para trás. Seu mentiroso, esta conta está paga. Não vai poder cobrar-me por nada. Não vou pagar coisa nenhuma. Isso está condenado a desaparecer e eu vou sair, não vou perder tempo com aldrabices. Glória a Deus. Em vez de falar pelos cotovelos, está muito mal, a coisa está cada vez pior, vou ter que pagar esta conta, não sei como é que vou pagar isto dói muito, isto está a sofrer muito, se calhar vou ter que trocar as pernas, os braços, a cabeça, o coração, o fígado, os rins, trocar tudo, deitar tudo fora e pedir tudo novo, pedir uma recaustagem completa, pedir uma renovação total, vou pedir tudo novo, peças novas, por favor. Não é preciso. E mesmo que fosse preciso, Deus dava-lhe tudo novo. Mas é Deus que dá. É Deus que opera. É Deus que faz. Aqui tivemos um irmão. Aliás, são 2. Um irmão e uma senhora. Que tinham tirado o estômago. O irmão Tony. E passados uns meses, depois da operação, de lhe tirar o estômago, ele veio para a igreja. No hospital, em estado muito mau. Eu vi-o entrar com uma cor térrea, uma cor esquisita, uma cor muito esquisita. Quase sem cabelo, uma cor muito esquisita, muito mal. Mas a cor começou a mudar. E o estado de saúde dele começou a mudar. E mais tarde, não me recordo bem do tempo, se foi um ano mais tarde, o mesmo cirurgião que tinha tirado o estômago ficou admirado quando, ao fazer exames, lhe disse, se não fosse eu que lhe tivesse tirado o estômago, não acreditava. Fui eu que lhe tirei o estômago e você tem aqui um estômago novo. Este é o Deus que você adora. Amém! Damos um aplauso para ele. Esse é o Deus que você serve. Portanto, meus queridos irmãos, quando Deus diz, está escrito, e disse Deus, e quando em Gênesis, no capítulo 1, se repetem 10 vezes a mesma coisa, de Deus estar a dizer por 10 vezes a mesma coisa, já pelo próprio número 10, você devia ter atenção que o número 10 significa responsabilidade humana. 10 mandamentos, 10 virgens,
10 aparece, quando aparece o número 10 na Bíblia, tenha cuidado, porque refere sempre a alguma coisa que é da sua responsabilidade. E Deus está a ensinar, a falar alguma coisa que vai ser da nossa responsabilidade. Deus está a ensinar o homem, a preparar o homem para ser da responsabilidade dele fazer aquilo mais tarde. E por isso, o capítulo 1 de Gênesis é o capítulo central da criação, porque ele é, ao mesmo tempo, um capítulo de ensino sobre tudo o que se pode criar. Tudo o que vai acontecer, ou tudo o que se deve fazer, como fazer. Deus disse e depois aconteceu. O mundo vive ao contrário. As pessoas falam do que ouviram, do que viram, do que conhecem, do que aconteceu antes. Mas Deus não é assim. O reino dos céus não funciona assim. O reino dos céus, o poder de Deus funciona por esta ordem. O processo criativo de Deus é por esta ordem. Deus diz primeiro e acontece depois. Deus fala primeiro e acontece depois. Quem é que me entendeu bem? Portanto, para você operar o poder de Deus na sua vida, vai ter que seguir o processo. Não pode pensar que vão ser palavras da sua cabeça, tem que ser palavras vindas de Deus e do Espírito Santo de Deus ou da Escritura. Não pode alterar isto. E precisa de viver a um nível de compromisso com o poder de Deus, com a unção de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Por que é que isto funciona desta forma? Porque esse é o direito que Deus estabeleceu. O que é que significa isto de Deus ter estabelecido esse direito ou essa justiça? Era como se disséssemos hoje, está estabelecido pela lei suprema, de tudo o que há de supremo que você possa entender como supremo. Deus estabeleceu como uma lei suprema, que o domínio foi dado ao homem. E Adão perdeu o domínio sobre a sua vida, sobre a sua saúde, até sobre as circunstâncias à sua volta. Adão perdeu o domínio que Deus lhe tinha dado. Qual domínio, pastor? Nunca ouviu dizer? Domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, sobre toda a terra, sobre todos os animais da terra, sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra, sobre tudo o que existe. Eu entreguei para o homem o domínio. Se Deus entregou para si o domínio, por onde é que começa o domínio? Começa por si mesmo. O domínio começa em si. O domínio começa na sua vida. Começa o domínio e o controle de si próprio. O domínio começa você pode ter domínio sobre a sua saúde. Domínio sobre a circunstância à sua volta. Lembra-se que Jesus repreendeu os discípulos em Marcos no capítulo 4, quando foram acordá-lo e ele repreendeu os ventos e o mar. Depois ele repreendeu os discípulos. Diz, por que me chamaram? Eu já vos disse que vos tendes que fazer estas coisas. Jesus está a dar formação aos discípulos, a prepará-los, a treiná-los, e eles aflitos, cheios de medo, a gritar, desesperados. E ele a dar-lhes uma ordem, deu uma ordem aos ventos e ao mar, depois repreendeu-os a eles. Disse, como é que ainda não tendes fé? Por que é que não fizestes nada? Ou seja, a situação era de perigo iminente. Deus tinha dito que lhes tinha dado o domínio outra vez, que lhes tinha restaurado o domínio que estava perdido. O domínio começa por si, domínio na sua vida, domínio da sua saúde, domínio das circunstâncias à sua volta, domínio sobre as coisas. Mas esta parte parece que foi retirada do cristianismo. As pessoas não sabem que têm domínio sobre a sua existência. Trocaram o domínio pela teoria do destino. Já tinha que ser. E o que tem que ser tem muita força. Já estava escrito. Mas nós somos senhores do nosso próprio destino. Não há destino. Não existe destino em sítio nenhum na Bíblia. Existe apenas naquilo que se trata acerca da palavra profética de Deus, dos tempos de Deus. Aí não há ninguém que o possa mudar. O dia e a hora ninguém sabe, só o meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Ou seja, está programado, está organizado. O dia do Senhor virá. Glória a Deus, Jesus virá outra vez. E o dia e a hora nós não sabemos. Bendito seja Deus. Porque é que é a restauração de um direito? É a restauração da justiça de Deus.
porque nós não podíamos, mas Jesus veio aqui como homem e restaurou o domínio que estava perdido. Ou seja, Adão perdeu a batalha com Satanás. Satanás enganou, roubou-lhe o domínio, roubou-lhe a bênção, roubou-lhe tudo. Pronto. O desafio foi esse. Da semente da mulher vai nascer não foi da semente de Adão, da semente do homem. Da semente da mulher vai ser gerado outra vez numa mulher, aquele que vai nascer sobre a terra, não como apenas um homem, mas como filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Mas ele veio como homem, depois veio. Para isso sujeitou-se a nascer no ventre de uma mulher. Veja este Deus maravilhoso, que ao contrário dos governantes que fazem leis para os outros, ele é o primeiro a cumprir as suas leis. E quando ele tem que vir aqui para combater com Satanás uma luta de vida e morte, vida para nós, morte para ele, porque ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E a vida que Jesus demonstra nas Escrituras é extraordinária. O poder que ele demonstra nas Escrituras é extraordinário. E você vê o mesmo princípio, o mesmo padrão, a mesma ordem. Primeiro Jesus fala e depois as coisas acontecem. A mesma coisa como está em Gênesis capítulo 1. Primeiro Deus fala, disse Deus e depois aconteceu. Primeiro Jesus fala e depois acontece. Jesus dá uma ordem, a tempestade para. Jesus dá uma ordem e os demónios saem. Jesus dá uma ordem e a figueira seca. Os discípulos olharam, viram tudo igual, não pareceu que mudou nada. Mas no dia seguinte, quando regressaram, em Marcos no capítulo 11... Pedro olhou e disse: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste ontem secou, está seca hoje. Por que não aconteceu instantaneamente as folhas tombarem? Porque ainda houve um período em que todo o ajustamento físico na figueira, no corpo da figueira, na planta, nas folhas, no caule, em tudo, o sistema, a vida dela parou. Mas ainda havia alguma força de sustentação e permaneceu. Mas no dia seguinte já não havia mais nada e toda a aparência tinha desaparecido e ficou a realidade. E a realidade era aquilo que Deus tinha falado. Lembro-me há um tempo, não sei exatamente há quanto tempo foi, mas esta senhora, inclusive, está aqui, esta nossa irmã, estava muito mal. Acho que ela tinha apanhado era um vírus, irmã Cristina, era um vírus. Apanhou um vírus no hospital. E o que é que o vírus fez? Quando é que foi isso? Vocês não se importam de ouvir a irmã Cristina? Vem mesmo a propósito disto. Pode subir aqui, tem uns degrauzinhos aí. Veja se vem aqui. Muito obrigado. Damos um aplauso para Jesus. Ouça este testemunho tão interessante. Obrigado, Cristina. Obrigado. Então, quando é que foi? Estávamos na pergunta do tempo. Isto já foi para aí há 2 anos, 3 anos, sim. Então, a Cristina, uma sexta-feira, recordo-me que foi uma sexta-feira, chegou cá. Como é que vinha? Como é que estava? Eu tinha, portanto, como consequência da infecção respiratória, eu tinha costelas fraturadas. Eu tinha... Costelas quantas? 8. 8 costelas fraturadas. Sim. Ou seja, os seus pulmões inflamaram? Sim. E com a infecção? Provocava muita tosse. Muita tosse. Sim, eu nos primeiros tempos não quis faltar ao trabalho e mesmo na minha área de escritório estavam a deitar paredes abaixo. Então tinha aquele pó de muitos anos fechado e agravou-me também muito. Mas o que é que isso lhe dava? Dificultava para quê? Para trabalhar, para dormir, para se virar na cama? Para tudo. E as dores, como eram? Principalmente na altura que eu já sentia a parte que eu fiz um TAC. O meu patrão acionou-me o seguro de acidentes de trabalho e fiz um TAC e pronto, eles detectaram as fraturas nas costelas e depois fiz um tratamento. Mas depois só curei mesmo quando o pastor orou, não naquela hora que o pastor orou por mim, só no dia seguinte é que eu... Você, o que aconteceu foi com uma figueira, acabei de dizer disso.
figueira pareceu que ficou tudo igual. Eu orei uma sexta-feira à noite. Certo, mas eu fiquei na mesma como está. Não sentiu mudança, foi isso? Deitou-se naquela noite. E depois acordei bem, porque Quando acordou, na manhã seguinte, já não tinha dores. não tinha, porque eu já não conseguia dormir, já não conseguia dormir. Então, e achou que dormir não era uma coisa boa? Era muito bom, eu queria, só que mesmo o facto de estar sentada, em qualquer situação que me movesse ou para conduzir, era muito complicado. Doutora, nós temos aqui a doutora Clara connosco. Um vírus pode fazer isto? Foi muito grave. Foi muito grave. Fez com que os pulmões dela crescessem e estalassem com a tosse também, o esforço que fazia, estalou com as costelas todas, estas dores todas. Quanto tempo é que andou assim? Aí desde fevereiro Quantos meses foi? até agosto. Só em agosto é que veio cá. Está a ver como devia ter vindo mais cedo? Mas só em agosto é que veio. Mas quando chegou em agosto, chegou cá, orei uma sexta-feira por si ali naquele sítio, foi ungida, foi embora. Já dessa noite já dormiu, já era um sinal. Já, graças a Deus, né? Já era preciso também. Já era um sinal. Já era, já. Não percebeu que era um sinal. Não, só depois Acordou de manhã e estava... estava bem, estava. Então, o que é que aconteceu às costelas? O que é que aconteceu ao vírus? O que é que aconteceu? Por falar em vírus, há uma gente aí que anda a apanhar vírus agora. Esqueça, você não vai apanhar vírus nenhum. Diga isso comigo. Aqui não. Diga assim, aqui não. Damos um aplauso para Jesus. Muitos parabéns. Que sim. Deus restaurou o domínio que o homem tinha perdido sobre si próprio. Domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus e animais do campo. Não é só sobre isso, é sobre tudo. E o domínio começa por si. Ou seja, Deus nunca teve a ideia de que alguém perdesse o domínio sobre a sua vida, domínio sobre a sua saúde, domínio sobre si. Este domínio, Deus deu-lhe. E pela justiça de Jesus, este domínio foi-lhe restaurado. Porque Jesus veio restaurar a justiça aqui. Porque o domínio foi dado ao homem, mas Satanás roubou, enganou Adão e roubou-lhe o domínio, e roubou-lhe as bênçãos de Deus, e roubou-lhe o acesso ao poder de Deus. Mas Jesus veio cá e venceu a Satanás e restaurou o domínio que estava perdido, restaurou a bênção que estava perdida. Amém? Por isso é que a Escritura diz que nós fomos resgatados da maldição da lei, Gálatas 3:13. Fomos resgatados da maldição da lei, porque Ele se fez maldição em nosso lugar, ocupou o nosso lugar da maldição. A maldição é a perda do domínio para o mal. O mal domina a pessoa, em vez de ser a pessoa a dominar. Repare como está escrito ali. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas para que fez isto? Está no versículo seguinte, o versículo 14. Para que a bênção, diga comigo, para que a bênção? Para que a bênção que tinha sido outra vez oferecida por Deus a Abraão, que estava perdida desde trás, desde Adão, para que a bênção viesse outra vez. Você vive na bênção, não vive na maldição. Porque Deus restaurou a justiça, restituiu-lhe o acesso ao poder de Deus e ao domínio que estava perdido, deu-lhe de novo. Por isso é que eu digo, os cristãos não deviam estar doentes nunca. Se vier uma doença, combata, expulsa aquilo está condenado a desaparecer, tem que desaparecer. Não pode continuar. Não pode haver domínio de Satanás sobre os filhos de Deus. A restauração da saúde. Sobre isso, a Escritura está cheíssima de exemplos. A Escritura é claríssima sobre isto. Que a saúde já nos foi restaurada, foi-nos restituída. Por isso, qualquer coisa que vier, você expulsa logo. Diz, nossa, isso não é para mim. Houve engano no endereço. Deve haver qualquer erro aí. Isso não é para mim, nem vai ficar aqui, em nome de Jesus. Deus... Vem um tempo, e este tempo que eu estou a falar, no profeta Malaquias ele fala do ponto de vista financeiro, mas não é só sobre o ponto de vista financeiro, é sobre todos os pontos de vista das promessas de Deus e das bênçãos de Deus. Vem um tempo, que é o tempo que nós estamos agora a viver, é o tempo de avivamento do poder de Deus. Vem um tempo da glória de Deus.
Vem um tempo de avivamento tão grande, das últimas chuvas, como nunca se viu. Um povo poderoso se levantará em toda a terra. Amém? Entrará pelas cidades, pelas casas, por todo o lado. Correrá para este povo a pedir ajuda, porque neles brilha a luz, e à frente deste exército, quem caminha é o próprio Senhor. Esse é o tempo das últimas chuvas, o tempo da glória de Deus sobre toda a terra, o tempo de uma igreja poderosa se levantar. Em Malaquias, no capítulo 13, versículo 18, diz que se vai ver a diferença. Diga comigo, a diferença. Ou seja, a diferença já começou. A diferença tem que se ver já hoje. A diferença tem que se ver em si. A diferença tem que se ver nos filhos de Deus. Então, leia comigo, toda a igreja, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, irmãos? Entre o justo e o ímpio vai apanhar o vírus, o justo não vai. Mas você tem que crer isto, e tem que o falar. Tem que profetizar isso sobre a sua vida. Nós não vamos apanhar isso. Eu não vou apanhar. Até agora na igreja ninguém apanhou o vírus. Nem você, nem a sua família, nem a sua casa, nem os seus irmãos, mesmo aqueles que moram longe, mesmo aqueles que trabalham no estrangeiro, ninguém apanhou o vírus. E esta é a maior bufetada na cara de Satanás que nós podemos dar, porque esse é o cumprimento desta profecia. A diferença maior é essa. A diferença, Deus diz, se verá a diferença. Essa diferença é você que vai fazer essa diferença. Esta diferença tem um preço, como eu disse, de compromisso, um preço de dedicação, um preço de busca do poder de Deus, um preço de não poder mais viver sem Deus e sem o poder de Deus. Eu sei que há muitos crentes que dizem, não, sem Deus eu não vivo, sem Deus eu tenho Deus, eu quero Deus, eu vivo com Deus. Não basta falar. Não chega a falar. É preciso viver com Deus e viver com o poder de Deus. É preciso buscar o poder de Deus. É preciso cumprir com a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus diz, por exemplo, que Deus estabeleceu, no mínimo, no Novo Testamento, então ainda é mais. Mas eu já no mínimo, você ouve falar dos mínimos. Jesus disse aos discípulos, nem uma hora pudestes orar comigo. E disse, estabeleceu um dia por semana, no mínimo, para estar na presença de Deus e vir à casa de Deus, adorar Deus no conjunto e no meio da congregação. A gente não consegue fazer isso, não percebe porquê. Você quer mesmo o poder de Deus? Quer mesmo viver a sério o poder de Deus? Quer mesmo ter Deus em compromisso a sério? Para cumprir com a sua palavra? Para o diabo não poder apanhá-la em nada e dizer assim, não tens nada que me possas agarrar. Cumpra com a palavra de Deus, entrega o resto na mão de Deus. Faça a sua parte e Deus não falha de fazer a dele. Este é um assunto muito sério. Bendito seja Deus. Quantos creem? Amém. Tudo que foi restaurado por Jesus é seu. Por isso é que aquela escritura é tão clara. Em Romanos 5,17 diz, pela ofensa de um só a morte reinou. Quer dizer, o poder do reino das trevas, o poder de Satanás reinou, dominou. O diabo dominou pela ofensa de um só. Quem foi este que ofendeu? Adão ofendeu. Pela ofensa de Adão, a morte reinou. O diabo entrou, o reino das trevas entrou. Pela ofensa de um só, a morte reinou. Mas agora, muito mais, os que recebem, tenha comigo, a abundância da graça e o dom de justiça, reinarão em vida. O que é reinar em vida? Reinar em vida é dizer, o vírus não entra, ninguém vai apanhar isso. E nós assumirmos essa fé e essa palavra. Eu sei. Vem logo alguém e diz assim, pastor, tenha cuidado. Porque se alguma coisa falhasse assim, um bocadinho, você ficava logo na berlinda, levava pancada de todo lado. E eles estão com os paus todos guardados no armário.
à espera que apareça, seja o que for, disto, do mínimo, seja você, seja alguém à sua volta, seja na sua casa, seja nos seus filhos, seja na congregação, seja algum crente, seja alguma pessoa. Eu disse, eu não me responsabilizo por aqueles que não estão nesta igreja, que não estão na igreja da qual eu sou pastor. Das igrejas onde eu sou pastor, eu assumo a responsabilidade. Por si, pela sua família, pelos seus irmãos. Mesmo que a sua irmã viva lá na Cochinchina, não vai apanhar vírus nenhum. Vou orar, vou buscar Deus, vou me encher do poder de Deus. Amém. Eu sei o peso destas coisas. E sei o peso desta responsabilidade. Mas sabe, na vida é assim. Ou é, ou não é. Ou a pessoa faz, ou então vive nas meias tintas. Sabe o que é as meias tintas? Era eu chegar aqui, se eu fosse um troca-tintas ou meias tintas, chegava aqui, dizia assim, irmãos, todo cuidado é pouco. Punham as máscaras, andem de carro, seus totós, com as máscaras, sozinho no carro, com a máscara. A não ser que você seja um Uber, aí sim anda de máscara. Mas se não for, se o carro é seu, se é você que anda lá, para que é que vai de máscara no seu carro? Além disso, eu tenho muitas dúvidas que a máscara pare seja o que for. Mas à parte disso, só pela questão formal, a questão de obedecer às autoridades, de obedecer ao pânico, não é pânico. A minha filha Esther, como vocês sabem, trabalha no hospital, diz, não é pânico, papá. Isto é uma histeria. São histéricos. E isso tudo é acirrado todos os dias pelas televisões. As pessoas ficam assustados, cheios de medo. Desses dias eu vi uma criança na escola a chorar, assustado, por causa de lhe terem fechado numa salinha como é que se chama? De isolamento, e a criança estava toda apavorada, foi preciso ir acalmar a criancinha, tudo assustado. Sabe o que é falta? É muita falta de Deus, é muita falta da presença de Deus, muita falta de fé e de confiança no poder de Deus, muita falta de saber que o poder de Deus atua conforme a sua fé, e que esse vírus nojento é um trinca-espinhas de uma coisa insignificante que não lhe vai tocar sequer. E que se tiver o atrevimento de lhe tocar, caia aos seus pés morto e esborrachado. E que você ordena que ele seque completamente e não toque a ninguém da sua casa. E que tenha ousadia de falar com fé, a declaração da sua fé para a frente. Amém? Uma fé com expectativa. Fé, às vezes nós os evangélicos somos um pouco culpados de falar chavões, a salvação. Mas quem nos ouve pelas primeiras vezes não sabe o que é salvação. Fica só na cabeça a salvação. Diz assim, a unção do Espírito Santo. Outra vez, outro chavão, gosta na cabeça. O que é que será aquilo? Então, fé, tenha fé. Mas eu acho que eu tenho fé. Não tem. Mas eu queria ter. Mas será que você merece? Mas não sei. Mas então o que é que eu faço? Oh, meus queridos irmãos. Depois vêm os eruditos e dizem assim, a fé católica, a fé protestante, a fé evangélica, a fé carismática, a fé pentecostal, a fé dos batistas, a fé dos metodistas. A fé dos igrejados e dos desigrejados. A fé dos espirituais que creem nos dons e dos que não creem em nada. Oh, meu Senhor, tenha misericórdia. Vamos trocar isto em miúdos. Fé é a sua expectativa. Qual é a sua expectativa? O que é que está à espera? O mundo lá fora está à espera de apanhar o vírus. E você? Não está. Está à espera de escorraçar o vírus. Está à espera de uma outra coisa, de orar por eles e desaparecer o vírus. É essa a sua fé. O mundo lá fora estão cheios de medo. Vem aí uma crise, vem um demónio. Você está à espera de quê? Da palavra de Deus, do que a palavra de Deus diz. No Salmo 37, versículo 19, diz, nos tempos de crise, nossos filhos de Deus não seremos
envergonhados nos dias maus e nos tempos de fome teremos abundância. Por isso, venha que tempo for, se for um tempo bom, ainda prosperamos mais. Se for um tempo de crise, não vamos ser envergonhados. Se for um tempo muito mau, de muita fome, a morrer de fome, vamos ter abundância e vamos ajudar quem não tem. Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa fé. Estas palavras fazem a diferença entre sucesso e derrota, entre a sua vitória ou a sua perda. Estas palavras fazem a diferença entre vida e morte para aqueles que estão em combates de vida e morte. Por isso, não tome estas palavras, mesmo às vezes que eu diga alguma coisa que pareça ter alguma graça, não se deixe enganar por isso. Eu estou muito a sério no assunto. Amém, irmãos? Estou muito a sério neste tema. O diabo não vai conseguir fazer nada consigo. E nós vamos orar. E vamos ficar ao seu lado nestas guerras e batalhas de você vencer a sua batalha. Não há nada que esse diabo possa fazer contra os filhos de Deus. Outra vez se verá a diferença. Mas esta expectativa, repare, há pessoas na Bíblia que assim, mesmo não pensando muito, eu sabia que eles estavam com uma expectativa muito grande antes de Jesus ter chegado lá perto. Não é preciso ser um gênio para ver isto na Bíblia. Mas não diz na Bíblia. Cuidado, pastor, está se calhar a falar coisas que não estão lá escritas. Pode não estar escrito, mas subentende-se. Subentende-se, por exemplo, em Lucas 19, que Zaqueu estava com uma grande expectativa. Porque os outros estavam lá a olhar, olha, vai Jesus ali. Mas Zaqueu, como não podia ver que era baixinho, sei lá, tinha para 1,5 metro ou qualquer coisa, o que é que ele fez? Subiu à árvore porque ele tinha naquela curva do caminho, tinha que passar ali. E aquela figueira brava estava mesmo no sítio certo. E Zaqueu não se preocupou com mais nada, com as suas roupas caras, com as suas, se calhar vou subir e rasgo a minha túnica. Zaqueu não se preocupou com nada, subiu à figueira, porque queria ver Jesus mesmo perto, a cara dele a passar ali perto. E a expectativa era tal que foi o único que mereceu que Jesus dissesse: hoje fico em tua casa. E como a cidade de Jericó mudou quando Jesus entrou naquela casa. Até esse dia, Zaqueu tinha sido um demónio em ação. Tinha sido um ladrãozito a roubar as pessoas, a afligir as pessoas. Tinha lançado tantos impostos a mais em cima das pessoas que quase parecia o Costa. Asfixiando as famílias, asfixiando as empresas, asfixiando tudo. Era o asfixiador mor de Jericó e arredores era o Zaqueu. Mas no dia seguinte a Jesus entrar na casa de Zaqueu, aliviou-se tudo. As pessoas começaram a receber o dinheiro que tinha sido cobrado a mais. Receberam dinheiro nas casas, começou a vir os empregados de Zaqueu não para cobrar, mas para devolver. 4 vezes mais do que lhes tinha roubado, devolveu-lhes. Porque Jesus falou: se roubares alguma coisa a alguém, segundo a lei no Velho Testamento, tens que lhe devolver 4 vezes. Veja só quanto você tem que ser ressarcido das coisas que o diabo lhe tem roubado. 4 vezes mais de pessoas, 7 vezes mais por ordem de Deus. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, havia uma grande expectativa. Jesus olhou para aquela expectativa e disse: isto é fé. Este homem deseja a minha presença. Quantos aqui desejam a sua presença? Outra pessoa na Bíblia de grande expectativa foi Bartimeu. Quase que perdia a oportunidade. Jesus já tinha passado lá à frente com uma multidão atrás e Bartimeu continuava, estava meio distraído, um dia daqueles sombrios onde Bartimeu continua cego, não é? Passou tanta gente a passar que desconfia isto hoje. Há qualquer coisa de anormal aqui. Jesus já vai lá longe e Bartimeu pergunta: o que se passa hoje? À porta da cidade tanta gente a caminhar. Que multidão é esta? E dizem: é Jesus que vai a passar. Oh meu Deus, quando ele ouviu isto, deu um salto e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Porquê é que Zaqueu disse isso?
Porque Ele estava a dizer ao tempo, quando eu estiver com Jesus, já ouviu falar dele, quando Ele passar aqui, quando Ele vier aqui, a minha vida vai mudar. A mesma coisa que Zaqueu, a minha vida vai mudar. As situações da vida vão mudar. Um dia uma mulher ouviu falar de Jesus. Há 12 anos que andava a correr de médico em médico a gastar tudo. Quanto tinha, não lhe adiantava nada. De repente ouviu falar de Jesus e disse, tomou uma decisão. Eu vou ter com Ele. Diga isso comigo, eu vou ter com Ele. Eu vou tocar no seu poder e vou receber. Meus queridos irmãos, o que faz um culto, um lugar tão especial, é isso. É que você vem tocar no poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Tenha a gentileza de ficar de pé, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graça. Damos-te graças da tua palavra em nosso coração. Não é somente Deus que diz, eu também tenho que dizer. Não é somente Deus que fala, eu também tenho que falar. Para que novas realidades apareçam. Para que um novo poder se manifeste. Para que a vitória venha. Para que a glória de Deus apareça e se manifeste. Senhor, eu te dou graças. De todo o coração te dou graças. Das tuas bênçãos em nossa vida. Do teu poder em nossa vida. Eu te graças do privilégio que é estar na tua presença. Clama em nome de Jesus. E o Sipe Rassou para aqui, clama em nome de Jesus, da unção do teu poder sobre a igreja, sobre todos aqueles que ouvem esta palavra. A unção do teu poder, da tua presença que nos renova, que nos transforma, que nos abençoa. A unção da tua presença que nos impulsiona para a frente com vitórias maiores e bênçãos maiores. Eu te agradeço em nome de Jesus por esse poder tão grande. Oro agora em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu peito. Todos aqueles que nos estão a ouvir online, coloque sua mão no seu peito. Se tiver alguma doença ou enfermidade que estiver a combater, pare hoje de dizer sou doente. Você não é doente. Sou diabético. Pare de dizer essa palavra. Sou canceroso. Pare de dizer essa palavra. Sou cardíaco. Não diga mais isso. Não diga sou doente, estou doente. Não há maneira disto mudar. Não fale mais. Retire essas expressões. Essas expectativas negativas, retire-as do seu vocabulário. Fala a partir de hoje. Receba o teu poder na minha vida. Receba o teu poder no meu coração. Receba a tua presença em minha vida. Não há nada impossível ou difícil demais para Deus poder fazer. E eu recebo o meu milagre hoje. Recebo a minha cura hoje. Venho tocar no poder de Deus e recebo da sua presença, da sua vitória, do seu favor tão grande. Recebo sobre a minha vida hoje. Recebo o teu poder aqui hoje. Venho a tocar no poder de Deus para receber, como aquela mulher foi tocar nas vestes de Jesus. Venho a tocar o teu poder para receber, para ser sarado desse mal, para ser livre dessa enfermidade, para ser curado completamente. Não há nada que possa parar o teu poder de agir, de operar em favor da minha vida. Ordeno o poder de Deus agora para sarar tudo, para curar tudo. Primeiro, não permito aqui doença nenhuma, nem aceito aqui doença nenhuma daqueles que vieram a buscar a presença de Deus e o poder de Deus. Ordeno toda essa doença e enfermidade, ordeno uma ordem de saída, uma voz de comando para que esse espírito saia e desapareça. Não permito mais a dor e o sofrimento sobre a tua vida, mas ordeno que desapareça em nome de Jesus todo sintoma, todo mal-estar, toda a dor, toda a angústia, toda a opressão. Ordeno que para agora em nome de Jesus, que seca agora em nome de Jesus. Ordeno ainda mais que aqueles que tiverem que fazer exames médicos, os próximos resultados vão dar 0. Não haverá nada a acusar de doença nenhuma, de enfermidade nenhuma, de sofrimento nenhum, mas está condenado a desaparecer todo esse mal. Assim concordamos hoje. Está escrito, se 2 concordarem em alguma coisa que pedirem, será feito. Nós concordamos hoje que o poder de Deus inunde o nosso coração, que a presença e o poder e a unção de Deus inunde a nossa vida, com a glória de Deus a transbordar. Ordeno essa bênção da cura. Tomamos domínio sobre o mal, domínio sobre a doença, domínio sobre a enfermidade, domínio sobre o sofrimento. Ordeno que para esse mal-estar, que param essas dores, que para esse sofrimento agora pelo poder de Deus.
Querido Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que estava sobre o caos e sobre as águas, pairando à espera de ouvir a palavra e a voz. Assim ordeno hoje que desaparece toda a dor e todo o mal-estar, toda a doença e enfermidade. Ordeno que seca agora, como aquela figueira secou, seca essa doença. E são criadas células novas, tecidos novos, órgãos novos. Nas casas e famílias, se algum familiar estiver a sofrer, ordeno que pare essa doença, que seque esse mal, que desaparece toda a enfermidade, que desaparece toda a dor e mal-estar, que desaparece esse sofrimento de uma vez, agora mesmo. Recebemos esse poder. Ordeno que seque esse mal, que Deus é glorificado nestas vitórias que manifesta sobre a nossa vida, em nome de Cristo, Senhor. Veja alguém ser curado do seu braço esquerdo, completamente, dores naquele braço, a começar lá em cima e depois a ficar cada vez pior, até deixar de sentir a mão. Ordeno que isso desaparece agora. Alguém ser curado também de articulações nas suas pernas, principalmente na perna direita, seca e desaparece, isso tudo. Ordeno em nome de Jesus que seca e desaparece. Vai ver alguém a ser sarado do seu estômago, completamente sarado. Alguém a ser sarado do seu fígado, sarado completamente. Da vesícula, dos rins, tudo sarado. Órgãos internos sarados, limpos, corrigidos, perfeitos. Em nome de Jesus, desaparece a pedra, desaparece a opressão. Um coração sarado completamente. Dores que desaparecem, mal-estar que desaparece, problemas a respirar, desaparecem. Em nome de Jesus, pulmões limpos, sarados, curados e livres. Para a glória do nome de Jesus. Cura nas colunas, na hérnia discal. Mais que uma. Há uma pessoa que tem 3 hérnias, que eu estou a ver, 3 hérnias. Outra pessoa tem só 2, outra pessoa tem uma só. Nos casos em que é só uma, as dores são menores. Às vezes há um adormecimento nas pernas ou na anca. Às vezes há uma dor que se espalha pela perna e a pessoa nem sabe que aquilo tem a ver com a coluna. Ordeno isso em nome de Jesus de desaparecer. Cartilagens novas, saradas, curadas. De não precisar de operação, por Deus colocar umas cartilagens novas nas ancas, nos joelhos. Em nome de Jesus, repreendo toda a dor e mal-estar. Ordeno que seca e desaparece pelo poder de Deus. Seja restaurada a sua vida numa perfeita saúde. Querido Espírito Santo, diga comigo, querido Espírito Santo, Tu és Deus aqui conosco. És Tu que estás aqui conosco. Nós Te agradecemos de coração de seres Tu a operar agora. Para Ti não há espaço nem distância. E toca em todos aqueles que ouvem esta palavra, mesmo os nossos irmãos que não estão aqui fisicamente, mas que estão conosco a ouvir online. Sejam tocados agora em cada uma destas casas. A Tua presença, os Teus anjos guardem estas casas, impedindo doenças, impedindo o vírus, impedindo a opressão, mas exercendo o domínio de Deus sobre estas casas e famílias. Desaparecem as insônias, desaparece também o desemprego, desaparece as dores e problemas de lidar com filhos problemáticos. Que haja uma mudança como houve em Zaqueu, uma mudança como houve em Bartimeu, uma mudança como se vê em todos aqueles que chegaram próximo a Jesus. Nós Te buscamos de coração para Te agradecer e louvar o Teu nome por essa presença da Tua glória sobre a nossa vida. Nós Te agradecemos de coração, no nome precioso de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Levante suas mãos para agradecer ao Senhor e para louvar ao Senhor com esse salmo tão bonito. A Tua presença vim cura buscar. Outro poder não há. És Tu, Senhor, só Tu, para sarar, para curar, para livrar a nossa vida em Tua presença. Eu Te agradeço de coração. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Omnipotente Deus de graça e misericórdia, és bem-vindo aqui neste lugar.
Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Omnipotente Deus de graça e misericórdia, és bem-vindo aqui neste lugar. A tua presença vincula o chão. Outro poder não há, só tu para sarar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Unção de milagres, oh, vem derramar. És bem-vindo aqui neste lugar. És bem-vindo aqui neste lugar. Amém. Graça. Eis mais este dia, mais. Que bom que é estar na presença de Deus. Eu vou hoje ungir, orar e ungir. Eu vou pedir que os irmãos fiquem comigo por mais algum tempo, de bênção de Deus sobre aqueles que vão receber a unção de Deus. Está em combate com alguma coisa que lhe parece grande demais para as suas forças ou difícil demais para as coisas que está a enfrentar. Não vá embora sem orar comigo. Está bem? Não vá embora. Se está a combater alguma coisa que parece que é grande demais para as suas forças, não vá embora sem orar comigo hoje. Está bem? Mas antes, agora, rapidamente, o mais rapidamente que pudermos, vamos entregar nossa oferta para a casa de Deus. A palavra de Deus diz que tudo que colocamos na mão de Deus, Deus multiplica e nos abençoa e prospera. E eu não posso alterar esta palavra, o que está escrito. Também é a sua forma de segurança. Sabe, você não paga nada por ser curado, por ser salvo, por ser sarado, por ser abençoado. Mas no capítulo financeiro, a palavra de Deus diz que a sua semente, a entrega da sua responsabilidade com Deus, dos seus dízimos e ofertas, não há como alterar isto. Para mim, pouco me importa o que as pessoas digam ou pensem. Eu não falo somente por conhecimento da palavra de Deus. Falo também porque já tenho anos de alguma experiência de vida, de ver as pessoas, de ver a vida das pessoas, de ver até coisas que aconteceram comigo, que não deviam ter acontecido. Porque a Bíblia bem diz que nós somos julgados. Nós, os que pregamos, ainda somos julgados, mas eu não sei, há uma vontade de alguma gente de querer pregar, eu não consigo perceber bem isso. A Bíblia diz que vão ser mais julgados com maior severidade aqueles que ensinam, que pregam. Mas o que a Escritura diz, eu lembro de um tempo em que eu recebi uma quantia grande e eu disse, bem, eu sou o pastor, eu vou guardar este dinheiro, vou guardá-lo numa conta ao lado, separada, e não vou entregar à igreja, e vou fazer com que isto renda ou produza mais do que se estivesse na igreja parado. Ó palavra que eu disse. Pus de lado o dízimo e não entreguei. Se havia de haver maldição que veio sobre a minha vida, foi a seguir. Que maldição veio? O que eu passei e sofri por causa disso. Por isso, quando alguém quiser falar alguma coisa, que fala saber o que diz. Porque a Bíblia, quando diz assim, diz os seus dízimos são sagrados para Deus, não é mesmo seu, não lhe mexa que não é seu. É entregue. Se estiver parado em algum sítio, ele é que sabe o que é que deve fazer, o que é que a igreja tem que fazer. Essa é outra responsabilidade, já não é sua, é uma responsabilidade de quem dirige. Mas a sua responsabilidade é essa. Eu sei que eu falo estas coisas. Há pessoas que pensam, é uma opinião. Não é não. Eu não tenho opinião. Há muito tempo que eu não quero ter opinião de nada.
eu quero falar só aquilo que tem a ver com a palavra de Deus. Bendito seja Deus. Por isso vamos orar, segure sua oferta e vamos orar juntos. E comigo, em nome de Jesus. Tudo o que nós entregamos nas tuas mãos é multiplicado. E eu te agradeço por essa promessa de poder adorar o teu nome, de poder louvar o teu nome, de poder te servir, conforme está escrito, que haverá uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, entre aqueles que estão dedicados para Deus e aqueles que não estão, os indiferentes, aqueles que só professam por palavras, mas não têm ações próprias da sua atitude não condizentes. As palavras não condizem com as suas ações. Nós queremos ser corretos com Deus, honrar Deus, porque Deus toma isto como um assunto de honra. Honra o Senhor com as tuas primícias e se encherão de mosto os teus lagares. Os resultados que Deus prometeu de o honrar. Senhor, eu te dou graças de uma igreja que te honra, de homens e mulheres sérios com as coisas de Deus, que sabem que nós tratamos da tua casa e do teu reino aqui nesta terra, a tua igreja, e que tu cuidas de nós. Eu trato as coisas de Deus e Deus trata das minhas coisas. Conforme está escrito, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Essa é a escritura. E no que se refere a finanças, é das coisas mais claras que há e mais cristalinas que estão na palavra de Deus. Se para todo o resto não é preciso entregar nada, no Novo Testamento, no aspecto financeiro continua a ser necessário fazê-lo. Senhor, eu te agradeço de coração por milagres financeiros sobre as casas, as famílias, as empresas. Em nome de Jesus declaro, e que seja queimado com o teu fogo. Diga comigo assim: batiza-me com o teu fogo. Seja queimado com o teu fogo toda a contrariedade, toda a porta e pedra de tropeço, toda a porta fechada diante de nós, se abra pelo teu poder, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Vamos entregar a nossa oferta e vou louvar ao Senhor. Agora estes dias ando a cantar este cântico. Você tenha paciência, tem que me ouvir, porque olha, é este cântico. Agora ando só com este cântico. Ando assim como normalmente com 3, 4. Mas este neste momento está no top. É o número 1. É o número 1 da minha lista. Glória a Deus. Diga comigo: batiza-me com teu fogo. Em nome de Jesus. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo. Esvaziar de mim e transportar de ti, os meus dias viverei para ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transportar de ti. Meus dias viverei para ti, Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Oramos juntos em nome de Jesus. Declaro essa promessa de multiplicação sobre as casas.